Quem não trabalhar como nós queremos, sai. Essas foram algumas das palavras aí ditas pelo Portuga, o José Boto, novo homem forte do futebol do Flamengo, em entrevista coletiva dada na Gávea ontem, né, segunda-feira. Ele falou por mais ou menos 30 minutos e respondeu muitas perguntas e falou sobre pontos importantes e deu aí um indicativo de como se dará essa profissionalização do futebol rubro-negro, como será o comando dele nos próximos anos, né, nessa próxima gestão a partir de 25, mais conhecido como a partir de amanhã, de BAP e companhia, que foi montada em um Dream Team aí da gestão, né, de pessoas muito especializadas, muito experientes no mercado para cuidarem do Flamengo. Então a expectativa é muito boa para o ano que vem. Saudações rubro-negras! Adeus Marcos Velho, feliz Boto Novo. É com essa musiquinha aí, nessa véspera aí de virada de ano, de passagem de ano, que a gente vai falar o vídeo de hoje, um pouco desses pontos abordados aí por Boto na sua entrevista. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Fãs Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, eu estou aqui hoje mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, mais uma vez, venho aqui pedir encarecidamente, humildemente, que você se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu like, comente, compartilhe nosso conteúdo, nos ajude aí, principalmente a partir do ano que vem, da gente retomar os trabalhos aqui no canal. Beleza, galera? Então hoje o vídeo é justamente para isso, falar dessa entrevista do Boto. Nós anotamos aqui alguns pontos importantes do que foi perguntado e das respostas do Boto, né? Bom, inicialmente o Boto foi perguntado aí sobre a motivação dele fechar com o Flamengo, dele conhecer a equipe rubro-negra, e ele falou que o ídolo dele de infância é justamente o nosso Galinho, o nosso Zico, o ídolo maior rubro-negro, né? E falou também do Júnior, entre outros jogadores, que durante a entrevista ele pôde mencionar. E ele disse que do ponto de vista emocional, isso facilitou a decisão dele de vir, e também falou que a questão da estrutura, quando chegou do CT, elogiou demais o CT do Flamengo, comparou com o nível europeu, disse que o Flamengo não perde para ninguém, ele que vai ficar aí com 2 anos de contratos também quando foi questionado, claro, podendo ser renovado ou até interromper antes, esperamos que não, né? Mas falou que é um orgulho e uma responsabilidade enorme para ele representar uma equipe como o Flamengo, que é um clube muito grande no Brasil e no mundo, né? Então essa aí foi uma das primeiras respostas de Boto nessa coletiva. Como uma das prioridades aí, o Boto mencionou que seria o ato principal dele, prioritário, seria conhecer todas as pessoas que estão envolvidas com o departamento de futebol. Inclusive, mais para frente na entrevista, quando foi perguntado sobre uma blindagem do elenco do rubro-negro, sobre o vazamento de informações, ele falou que já de início já tem 2 decisões que ele tomou para tentar mitigar, né, reduzir que ocorra esse tipo de eventos. A primeira delas, abre aspas para Boto: acabou a visita no CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. E também mencionou que esse negócio de acompanhar jogadores em hotel, em viagem, se não tiver nenhuma relação com o departamento de futebol ou com quem esteja diretamente aí vinculada à questão esportiva, né, está fora, está cortado. Então ele espera que com isso já se reduza bastante essa situação, e caso somente com essas pessoas continue vazando informações, que aí será averiguado, será feito algum tipo de avaliação nesse sentido. Então uma questão importante que foi abordada pelo Boto. Quando também foi mencionada a questão da permanência do Felipe Luiz, mais de uma vez, aquela insistência de repórter de querer ali pegar alguma fala infeliz do cara que está sendo entrevistado para poder vender, para poder fazer polêmica. A gente já conhece bastante esse jogo, como é que funciona. Ele fez questão de confirmar mais de uma vez durante essa entrevista que o BAP deu a ele a decisão, né, deu a ele a carta branca, a liberdade para avaliar se deveria permanecer com o Felipe Luiz como treinador, ele que tem hoje contrato até o final desse ano, aliás, final de 2025, ou se ele iria em busca de um outro treinador. Ele disse que analisou algumas essências, algumas nuances do futebol, né, das decisões do Felipe Luiz nos jogos, né, ele avaliou alguns jogos do Flamengo, tanto do ponto de vista do elenco, quanto do ponto de vista da comissão, né? Falou que também avaliou a forma como o Felipe se comunicava, as entrevistas coletivas ele viu várias vezes, viu várias delas, melhor dizendo,
e disse que a humildade, ou a maneira como o Felipe se comunica também deixou algo positivo, e que ele disse, conforme os encontros, as tratativas com o Felipe foram acontecendo, isso tudo foi se confirmando, né, as impressões que ele tinha tido, e que ele tem certeza que o Felipe Luiz vai se tornar um excelente treinador, um treinador de nível internacional, um dos treinadores mais tops aí do mundo, segundo o próprio Boto. E ainda disse o seguinte, que o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui, né? Então colocou o Flamengo como uma prioridade acima de todo mundo. Sobre contratações e renovações, Boto também foi perguntado, né? Ele falou que em termos das renovações, ele chegou tem pouco tempo, ainda não teve tempo de parar para analisar isso, mas ele entende que se o jogador tem contrato, ele tem que cumprir o contrato, mesmo que falte 6 meses para acabar, e se o técnico quiser escalar, ele tem que continuar dando o seu melhor, ser escalado, ir lá jogar e fazer o seu papel. Mas que ele vai analisar sim, né, todos esses casos de renovação. O companheiro até perguntou especificamente do zagueiro Cleiton e do Pulgar, que ainda é uma incógnita se vai renovar com o Flamengo ou não, né? E disse que vai analisar para ver quando for o momento oportuno, quando tiver a oportunidade de trabalhar com mais calma, a intenção do jogador, a necessidade para o Flamengo, enfim, ainda não fez esse tipo de avaliação, né? E também disse que a prioridade para o Flamengo tem que ser sim o Brasileirão, talvez a Copa Libertadores no mesmo nível, tal qual é a Champions lá fora, quando perguntado, mas que o Brasileirão tem que ser, né, em alinhamento com o presidente, aí também não se sabe se é apenas um discurso pragmático, né, mas em alinhamento com a ideia do BAP, que o Brasileirão tem que ser sim uma prioridade para o rubro-negro, a não ser que algumas circunstâncias demonstrem a necessidade de se priorizar alguma competição ou outra, mas que o Flamengo tem que inicialmente entrar em todas para ganhar e tem qualidade e elenco para isso. Também falou-se no nome do Lassina Traoré, né, como eu já disse aqui, um dos jogadores que ele mesmo levou do Ajax para o Shakhtar, né, é um nome que surgiu aí no radar rubro-negro nesses últimos dias. Não mencionou mais nenhum nome específico, né, mas falou de que o Flamengo, que ele já conversou com o BAP, e que ele já tem aí um conhecimento de um orçamento específico para esse tipo de contratação, que o Flamengo já tem um elenco muito bom e que ele vai atrás pontualmente de alguns jogadores, né, que o orçamento disponível é suficiente para o que eles precisam, para o que eles querem. E ele também ainda deu um recado ali, né, para os colegas da imprensa, que ele falou que a imprensa adora fazer esse tipo de coisa, ficam felizes, ficam atrás disso, os torcedores também, mas que na opinião dele, abre aspas para Boto mais uma vez, queremos a torcida feliz em dezembro e não em janeiro. Ou seja, ele quis dizer que a torcida tem que ficar feliz com a temporada realizada pelo Flamengo, com o desfecho de um ano bom, onde o Flamengo desempenhou bem, onde o Flamengo ganhou títulos. Isso que tem que trazer felicidade para o negro, que está jogando de acordo com o que eles pretendem, que a torcida gosta, fazendo um bom futebol, dando resultados. É isso que é o objetivo dele, não apenas dar felicidade para a torcida, anunciando nomes de contratações aí, nomes de peso no início da temporada, e isso não trazer na prática nenhum resultado importante no final do ano. Galera, um outro ponto aqui, quando perguntado, que chamou a atenção na entrevista do Boto, foi justamente que ele falou do futebol brasileiro. Que ele, como já foi chefe de scout, já trabalhou muitos anos nessa função, cansou de levar brasileiros para a Europa. Quando esteve no Benfica, quando esteve principalmente no Shakhtar, disse que trouxe brasileiros que ainda não tinham nem estreado aqui ainda na Série A do Brasileirão, que as pessoas nem conheciam, mas que ele avaliou, percebeu ali uma capacidade de talento e levou para a Europa, e o cara acabou se desenvolvendo, em 3 meses estava jogando a Champions League, enfim. Ou seja, essa capacidade de percepção, né, como scout, que ele já chefiou, inclusive o departamento de scout, toda essa experiência dele será importante para avaliar essas contratações no rubro-negro. Inclusive ele falou que deve trazer mais 2 homens aqui de confiança para trabalhar com ele, mas não mencionou quem seriam essas pessoas. E ainda falando do futebol brasileiro, ele disse que o futebol brasileiro tem perdido a sua essência, que o Brasil sempre revelou os maiores talentos, né, durante vários e vários anos, citou alguns exemplos desses nossos jogadores aí fora de série, né? E que depois que o Brasil começou a querer imitar a Europa, né, as coisas começaram a desandar, que o Brasil perdeu essa essência. Ele disse então na base, que ele também vai comandar o futebol de base do Flamengo, que, abre aspas para o Boto, ele falou que é fundamental dar aos nossos jogadores a liberdade, os jovens atletas têm que querer, têm que errarem, experimentarem, e não pode ficar agarrados a sistemas táticos já na base. Esse talento
o famoso jogar com alegria, a habilidade do jogador brasileiro, que é mais raro de se encontrar. Então, se ele tem isso tem que ser estimulado, né, lapidado na base, e não se preocupar muito com a questão tática, de marcação, de formação, enfim, entre outros aspectos que podem ser trabalhados melhor já no profissional. Ainda fechou aí a sua análise dizendo que vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal, fazendo uma alusão aí ao momento que a seleção brasileira vive, o próprio futebol brasileiro vive, né, que nós temos revelado menos jogadores ou jogadores bons, mas não aqueles craques como a gente fazia com muita abundância antigamente, e também do resultado da seleção brasileira, né, haja visto que o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002, ainda é a única seleção pentacampeã do mundo, mas de lá para cá colecionou aí várias decepções e o máximo que alcançou foi uma quartas de final na Copa do Mundo. Então esse pode ser também um reflexo, segundo ele, dessa mudança na formação de jogadores na base. Então, galera, fechando aqui nosso vídeo, né? Essa foi uma entrevista muito boa. Eu estou aqui com bastante otimista, né? Com a chegada de José Botto ao rubro-negro. Eu acho que a experiência que ele tem, a trazer uma visão diferente, né? De uma outra realidade do futebol, juntamente com os outros companheiros que devem formar essa equipe com ele. A gente precisa sim ajustar algumas coisas na equipe rubro-negro, mas no geral o Flamengo já evoluiu bastante. Como ele já fez questão de reforçar, temos um elenco muito bom, muito competitivo, então precisa de apenas alguns ajustes, tanto na questão da gestão deste grupo, do departamento de futebol, quanto na questão de tirar o melhor dos jogadores, maior compromisso. E aí volto na frase inicial que eu abri o meu vídeo, que foi a frase que chamou mais atenção e que deve ser aí, digamos assim, a linha de ação de Botto e companhia nessa temporada aí aqui no Flamengo. Abre aspas para Botto. Quem não trabalhar como nós queremos, sai. Então é esse daí, gente. Foi a entrevista do Botto. Agradeço a vocês que ficaram até aqui nesse vídeo. Aproveito para desejar um feliz ano novo, uma boa passagem de ano aí, 2024 para 2025. Que 2025 seja um ano de muitas realizações, de muitas conquistas, de muita saúde. E para nós, rubro-negros, também de muitos títulos, se Deus quiser. Saudações rubro-negros, até o próximo vídeo. Valeu!